Muito boa noite a todos. É um prazer tê-lo conosco. E em nome da Sanpool Escola de Negócios, junto com o Rabobank, temos o prazer de tê-los conosco nesses próximos 58 minutos. A nossa ideia é terminarmos às 19 horas esse nosso bate-papo e uma visão geral dos mecanismos de proteção de preço, de gerenciamento do risco de preço. Temos o prazer hoje de ter o representante do Rabobank, o José Caixeta, que logo mais faço a apresentação dele e ele também vai se apresentar para esse nosso bate-papo. Em nome da Sanpool, eu sou Marcos Araújo, sou professor que irei ministrar, portanto, o curso Formação no Mercado de Derivativos Agrícolas. E nós iremos ministrar via plataforma online nos próximos dias 15 a 17 de julho de 2021. As inscrições do curso você pode encontrar diretamente, fazer sua inscrição no site da Sanpool Escola de Negócios. Pois bem, eu sou engenheiro agrônomo por formação, eu tenho MBA em Gestão do Agronegócio. Desde 2003, eu atuo no mercado de derivativos, na hoje atual B3, antiga BMF. Também tenho uma passagem internacional por Chicago em 2007. Por 2 anos, eu fui diretor comercial da Lansing Trade Group aqui para o Brasil, uma trade norte-americana que a gente comprava cerca de 20 a 25 navios por ano, desde Taquatiara até o Porto de Rio Grande. Também tenho uma experiência, desde 2004, atuação na CMA Group, Bolsa de Chicago, e também na ICE. Pois bem, nesse nosso curso, Formação Derivativos Agrícolas, nós iremos abordar o mercado a termo, contratos futuros e opções. Vamos falar de estratégias, operações de hedge, ok? Opções, call, put, opção de compra, opção de venda. Vamos falar também do risco de base. No mercado internacional falamos de bases, né? O diferencial de base, por exemplo, se nós citarmos o milho na B3, a referência do preço do milho na B3 é a cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Mas, Marcos, eu sou um produtor rural de Sorriso, no Mato Grosso. Portanto, esse preço de Campinas é o mesmo aqui para Sorriso? Não. Nós temos um diferencial de preço para Sorriso Campinas. Não é só o frete. Esse diferencial de preço também reflete a oferta e demanda local. Se você está pensando em operar, por exemplo, soja Chicago, contrato futuro, você tem que entender que a cotação da soja lá em Chicago é em centavos de dólar por bushel. E aí tem que fazer a conversão de bushel vezes o câmbio para reais por saca. Onde eu posso fazer essas minhas operações de hedge? Então, isso tudo, né, nós vamos estar abordando nesses treinamentos. Portanto, o uso de derivativos é muito dinâmico. Você pode usar ele para o hedge, proteção de preço, para arbitragem e também especulação. Portanto, se você pretende aprender o funcionamento e formas do uso dos contratos futuros e opções, o curso O Mercado de Derivativos Agropecuários da B3, junto com a Sanpool, vem muito a contribuir para o seu aprendizado. Agora, eu vou apresentar rapidamente o Rabobank. O Rabobank é um banco centenário, uma das referências no mercado agrícola, o agronegócio, não só brasileiro. A origem do banco volta às suas raízes a 1898, um banco centenário, que em 1972, duas cooperativas holandesas de crédito, com base de produtores rurais, se uniram e formaram o Rabobank. Representando o banco, temos aqui a grata satisfação conosco, o senhor José Palmácio Caixeta Júnior, atualmente é o gerente executivo de Rural Sales do Rabobank. Já atuou como operador de mercado pelo Banco Bradesco. São mais de 28 anos de atuação nesse mercado. Caixeta, por gentileza, nos dê a honra da sua apresentação, do seu histórico aí. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na São Paulo com vocês para falar um pouquinho sobre derivativos no agro, utilização desse instrumento que é tão importante para a gestão de risco dos nossos clientes. Você já me apresentou melhor que eu, acho. Já estou há 28 anos no mercado financeiro, trabalho no Rabobank desde 2006, sou formado em bacharelado, licenciatura, sou professor de matemática, já dei aula no início da minha carreira, adoro dar aula e eu acho que isso foi uma das coisas que me levaram a trabalhar em sales, porque a gente acaba sendo professor dos nossos clientes para a utilização desses instrumentos.
trabalho no Rabobank, como eu disse, desde 2006. Desde 2008, em 2006 eu entrei na mesa corporate, atendendo as grandes empresas do setor agro. A partir de 2008, trabalhando na mesa de Sales Desk Rural, e é onde a gente atende os principais clientes, os principais produtores rurais, tanto pessoa física quanto jurídica, da cadeia primária do agronegócio. Então, de 2008 para cá, a gente assistiu aí um crescimento muito grande da utilização desses instrumentos no agronegócio, principalmente pelos produtores rurais. A Sales Desk, que é a mesa em que eu sou responsável, a gente é responsável pela oferta de produtos financeiros, e os principais que a gente oferta são os derivativos, e derivativos de moeda, e derivativos de commodities, opções, NDFs, swaps, e a gente já faz isso, assim, hoje, a gente, na mesa, em 2008, quando eu iniciei, era apenas eu, depois a gente já teve mais uma pessoa, depois outra. Hoje nós somos eu e mais 6 pessoas, 5 traders, atendendo os nossos clientes em 18 agências espalhadas aí pelas principais fronteiras agrícolas do Brasil. Nós temos, hoje, a nossa carteira compreende mais de 1.500 clientes, sendo que desses 1.500, a gente tem, em média, uns 500 clientes ativos em derivativos hoje. Bacana, que legal. Caixeta, muitos que nos assistem, né, falando agora mais do teu universo de produtores rurais, que tem acompanhado essa gangorra, por exemplo, de Chicago. Nós tínhamos o bushel para março do ano que vem a 14,20, depois se aproximou a 12,60, tem dia que caiu $1,20, no outro dia subiu 70 centavos. Hoje, por exemplo, Chicago com 40 centavos de alta, o milho com 28 centavos de alta e na contramão o dólar caindo, próximo ao suporte dos 4,90, 4,92 agora. Bom, além disso tudo também nós temos, por exemplo, essa volatilidade do mercado do milho na B3. De sexta-feira para cá, o milho praticamente subiu já R$10, agora no aftermarket na B3, o milho setembro, que é a nossa referência do milho safrinha, a R$92. Pois bem, perguntando agora, inicialmente para esse teu universo do agro, eu gostaria que você nos falasse o que é e qual a importância do gerenciamento do risco de preço. Em quais áreas de atuação podemos colocar em prática a gestão do risco de preço? Será que isso, o gerenciamento do risco de preço, só é para produtor rural? Ou eu posso utilizá-lo, o gerenciamento de risco de preço, numa trading, numa cooperativa, cerealista, bancos, por exemplo, como o teu caso, corretoras da Bolsa? E eu vejo também advogados e até mesmo repórteres com interesse em nossa área de atuação, Caixeta. Como que a gente pode, então, descrever o que é e qual a importância do gerenciamento do risco de preço? Marcos, a importância, eu acho que você, na introdução da pergunta, quando você cita a volatilidade absurda que a gente tem no mercado do agro, você já fala da importância. A gente brinca na mesa que você vive um dia está rico, outro dia está pobre, né? Então, a gente observa variação do preço, por exemplo, do câmbio, que há algumas semanas atrás estava 5,80, hoje está fechando aí a 4,92. Não existe não existe previsibilidade possível de ser feita com uma volatilidade dessa magnitude. A mesma coisa para as principais commodities produzidas pelo Brasil: café, soja, o milho, como você colocou. Então, acho que quando a gente trata de importância de utilização de instrumentos de hedge para você gerir o risco da atividade, a importância é para você conseguir fazer uma previsibilidade e ter uma sustentabilidade no longo prazo do negócio. Então, se você não faz isso, dentro desse mercado, a possibilidade de você entrar em um ciclo irreversível por conta da falta de gerenciamento de preços, ele é muito grande. Então, até por isso mesmo, o banco investe muito em treinamentos para os nossos clientes sobre derivativos, onde a gente divulga a importância de ter uma política de comercialização, de política de risco, e dentro disso
a gente consegue ver o business dos nossos clientes no longo prazo sendo sustentável. Fora desse contexto é muito difícil de dizer. E assim, a política de risco e administração de risco, ela cabe em qualquer negócio ou em qualquer atividade. Mas, dependendo da atividade, ela é muito mais mandatória e muito mais necessária do que em outras. Mas na atividade agrícola em geral, tanto produtor ou consumidor de commodities agrícolas ou traders, você precisa. Trader é uma atividade que precisa mais ainda, porque a margem é muito apertada entre a compra e a venda, então ele não tem espaço para correr risco. O produtor, em alguns momentos, ele tem uma margem maior, como é agora, a gente tem visto no ano passado as margens aumentarem, mas do mesmo lado a gente vê o custo para a próxima safra aumentando significativamente. Então, se ele agora monta a próxima safra e não faz nenhum hedge de venda, ele está exposto completamente ao preço, e isso pode não ser saudável para o business. Então, acho que esses são os principais motivos da importância de se gerir o risco dessas atividades. Excelente. Muito bem colocada essa importância, né, Caixeta? Ou seja, o produtor rural que está agora comprando os insumos, por exemplo, quem aguardou para comprar os fertilizantes nessa época do ano, estamos aí com preços elevadíssimos, né? Então, além disso, você imagina um produtor que comprou a safra futura, que vai plantar agora de soja, a partir de setembro, com o dólar a 5,30, 5,40 ou até mais, e não fez venda futura da soja, os preços futuros, por exemplo, para fevereiro do ano que vem, plena safra no centro-oeste brasileiro, os preços futuros da soja, que beiravam R$ 145 uma saca, hoje a soja futura é em torno de R$ 120, a depender da região, ou seja, a soja caiu R$ 25. Como que um produtor que nos vê, que ainda não é cliente Rabobank, tem acesso para poder operar, fazer seu hedge no Rabobank? E outra pergunta, ou seja, se eu sou um produtor rural, de Sorriso, no meu exemplo, e eu não sou cliente ainda Rabobank. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer para poder operar com o banco? Segundo, qual seria a minha operação de hedging naturalmente, eu como um produtor rural ou uma cooperativa de produtores deveria estar fazendo o meu hedging junto ao Rabobank, Caixeta? Eu acho que a administração de risco, Marcos, igual você falou, ela é feita de duas maneiras, né? Existe a forma de você utilizar o hedge natural, que é o que você falou, que é difícil de conseguir fazer todo o hedge, administrar todo o risco utilizando-se de hedge natural. O hedge natural é quando você adiciona ao seu balanço dívidas em dólar na mesma magnitude das suas receitas em dólar e vice-versa. Então, é difícil para um produtor ter, por exemplo, de soja ou algodão, que é 100% dolarizado, é difícil ele ter a comercialização, o endividamento dele 100% em dólar também, então, de qualquer forma, ele vai precisar fazer o hedge de alguma maneira. O mercado financeiro, nos últimos anos, ele se desenvolveu muito para atender essa demanda crescente que a gente viu para os derivativos de commodities nos últimos anos. E ele desenvolveu tanto os produtos quanto os principais bancos e corretoras. Hoje em dia, a gente tem oferta para esse público de produtos adequados. Por exemplo, o Rabobank tem os NDFs de commodities, aqui no Brasil, principalmente na B3, em outras bolsas do exterior. Já temos esses mesmos produtos já em reais, ou seja, convertido para a receita em reais, que ele pode utilizar para fazer o que ele não consegue fazer via rede natural. E também a gente tem as opções que são os principais, principalmente em momentos de grande incerteza, como a gente está vivendo agora, utilizados pelos nossos clientes. Não só opções, mas as operações estruturadas com opções de maneira geral. Os clientes, hoje em dia, a gente tem na carteira 1.500 clientes, igual mencionei, mas a gente tem uma demanda que é muito grande e muitos bancos oferecem hoje em dia esses produtos.
estão muito mais adequados, porque eles não exigem o depósito de margem, nem necessita de você fazer o ajuste diário, que são as operações de mercado futuro em bolsa. Entretanto, de qualquer maneira, os nossos clientes ou outros clientes podem procurar diretamente as corretoras quando ele não tem acesso a bancos, que é importantíssimo ele procurar esse acesso, mas ele pode procurar corretoras também e operar através dessas corretoras o mercado futuro diretamente na bolsa, com algumas diferenças do mercado a termo, benefícios em alguns casos, em outros casos não, mas e a gente no Rabobank também está à disposição para atender, só procurar uma das nossas agências aí. A gente tem no nosso site a lista da região onde a gente está, mas nas principais regiões produtoras, tanto no sul, centro-oeste, no Mato Piba, no centro-oeste, aqui no sudeste também. Então, a gente tem em todas as regiões aí agências do banco e profissionais especializados para atender os clientes. Excelente. Bom, nós estamos aqui no chat aqui com algumas perguntas, tá, Caixeta? Eu vou fazer um bate-bola contigo aí, vamos estar trocando algumas perguntas aí, aproveitando bastante essa informação. O pessoal perguntou qual que é a diferença de um contrato futuro para um NDF, que o Caixeta citou bastante. O contrato futuro é aquele que eu realizo em bolsa de mercadorias. Por exemplo, o contrato futuro de milho na B3, o do boi gordo, ou o milho e o boi gordo, por exemplo, já o etanol também na B3, todos esses três contratos já são negociados em reais. Portanto, milho reais por saca, base Campinas, o boi gordo reais por arroba, é a média do estado de São Paulo. Nós temos o café em dólar por saca, base São Paulo. Só que nós temos algumas commodities, a maioria delas, a formação de preço se inicia em bolsa do exterior. Por exemplo, se nós pegarmos a soja e o milho, o pessoal também nos perguntou ali a formação de preço. Eu vou falar disso também, dessa parte fundamental, porque é importante você entender a formação de preço. Nós chamamos de preço de paridade de exportação. Basicamente, nós temos o tripé da formação de preço, citando soja e o milho. Por exemplo, se inicia a cotação da soja, do milho, na Bolsa de Chicago em centavos de dólar por bushel. Nós temos o prêmio na exportação, que no mercado internacional chamamos de basis. Portanto, Chicago mais o prêmio, nós temos o que chama de flat price. Aí nós temos que saber o fator de conversão, no caso de bushel para tonelada, e aí você vai ter o preço dos grãos FOB navio. O que é o FOB navio? Free on board. Isso é um Incoterms, termos do comércio internacional. Por exemplo, na soja FOB Santos. Aí eu tenho que subtrair minhas despesas portuárias, que nós chamamos de FOBs, o custo de elevação quando o caminhão chega no porto, descarrega no armazém, e depois eu tenho que colocar essa soja na esteira até dentro do porão do navio, mais meu certificado de origem, fitossanitário, metais pesados, entre outros. Todo esse conjunto de despesa chamamos de FOBs. Aí eu subtraio essa despesa, eu tenho o preço da soja sobre rodas, que seria o FCA. Multiplico pelo dólar futuro, tenho, portanto, o preço reais por tonelada, multiplico por 0,06, temos o preço base porto em reais por saca. Subtrai minha logística até a minha cidade, nós temos, portanto, o PPE, que nós chamamos de preço de paridade de exportação. Esse é um exemplo que eu citei da soja e do milho. Se eu falo o café e o algodão, por exemplo, açúcar, a minha bolsa de referência a nível internacional é a ICE, a referência de preço Nova York. Bom, isso é o contrato futuro que eu negocio em bolsa. Quando você está vendendo uma soja, um milho, para uma trading, para a sua cooperativa cerealista, portanto, esse contrato de venda futura do grão que você vai entregar, nós chamamos isso de contrato a termo. O contrato a termo, quando a gente fala para o câmbio, nós temos o NDF, No Delivered Forward, que você faz normalmente um contrato a termo de câmbio com as instituições financeiras, a exemplo do Rabobank. Então, é importante, se você, produtor rural, cooperativa cerealista, vai estar fazendo sua operação de hedge, é importante você ter linhas de crédito, o que nós chamamos de bancabilidade. Portanto, você ter seus documentos auditados, um balanço organizado, para que o Rabobank possa olhar para você e falar, bom, essa é uma empresa saudável, este é um produtor saudável,
e aí você vai ter linhas de crédito com o banco para fazer o seu hedge. Caixeta, alguma observação para nos somarmos no nosso bate-papo, então, sobre contratos futuros, NDF e formação de preço de commodities? Eu acho que é isso que você colocou, e a gente já vê esse movimento acontecendo, Marcos. A gente viu na agricultura brasileira, nos anos 90, nos anos 2000, um crescimento muito grande, e a gente viu a profissionalização das sementes, do maquinário, o aumento da produtividade, da porteira para dentro. Houve um boom nessas décadas, e o crescimento do agronegócio foi tão grande, só que a comercialização ela não acompanhou na mesma velocidade nesse momento. E a gente vê nesses últimos anos, principalmente nessa última década, esse crescimento sendo na mesma proporção. Então, esse crescimento, essa demanda, ela fez com que os produtores eles tivessem que se profissionalizar. Igual você falou, os parceiros de negócios eles exigem que ele tenha transparência, que ele tenha balanço auditado, que ele demonstre que ele tem capacidade de pagamento e tenha, principalmente, uma gestão de risco adequada. Então, dentro desse cenário, esse número de clientes aumentou e tende a aumentar mais. E, como você falou, é imprescindível que ele tenha bancabilidade, uma vez que é muito difícil para um produtor utilizar contratos futuros com a sazonalidade do caixa da atividade agrícola. Então, a atividade agrícola, o produtor rural, por exemplo, ele vai ter recursos quando ele colhe o café, quando ele colhe o milho, a soja, ou que ele entrega o boi no confinamento, no frigorífico. Dessa maneira, ele tem, durante um espaço grande do período do ano, ele fica sem liquidez, sem caixa. E operar diretamente com a Bolsa, sem limites em bancos, às vezes é muito difícil, porque ele não tem esse caixa, uma vez que a atividade consome muito capital. Então, a bancabilidade, como você colocou, eu acho que é um ponto crucial para que ele faça essa administração de recursos e de risco. Excelente. Caixeta, o pessoal tem perguntado aqui, por exemplo, as operações de OTC que o Rabobank oferece para os seus clientes. Para quem não conhece, o OTC são operações de balcão, que você faz diretamente com o banco, no caso, a instituição financeira, em nosso exemplo, o Rabobank. Existem outras instituições que oferecem esses serviços também aqui no Brasil. Por exemplo, no caso do OTC de soja, se nós pegássemos lá atrás, recentemente, nós tínhamos Chicago para março de 2022 a 14 dólares e 30 o bushel. O dólar futuro a 5,73. O Rabobank oferece a alternativa para os seus clientes, via OTC, que fica vendido a soja, já faz essa conversão de preço, já fica vendido em reais por saca. Nesse meu exemplo, de um bushel a 14,30 e o dólar futuro de 5,733, seria uma soja junto ao banco, o OTC, de R$ 180,80. Portanto, você tem que entender, mas Marcos, onde é essa soja? É em Santos, Paranaguá, Sorriso ou Maringá? Não. É a cotação de Chicago, que reflete a realidade americana, vezes o dólar futuro. Agora, para você levar esse preço para a tua região, por exemplo, Rio Verde, Goiás, você tem que saber o seu basis. O que é o basis? O diferencial de base, muito conhecido aqui no Brasil. Quanto que Rio Verde, a soja, historicamente, lá para fevereiro de 2022, ela é negociada abaixo do contrato futuro de Chicago. Portanto, você tem que entender os derivativos. Uma das alternativas é o OTC, fora da Bolsa, direto com o banco. Mas, além disso, do Rabobank para a tua realidade, você tem que conhecer seu basis. Porque sem o basis, você está navegando nas escuras. E o banco está lá te dando essa ferramenta. Então, é importante você trabalhar nesse sentido, tá ok? O banco te dá essa alternativa. E lembrando, porque se você vendeu e o mercado sobe, você tem que ter um fluxo de caixa para trabalhar essa variação de preço em contratos futuros, que é o que nós chamamos de ajuste diário. Toda vez que você inicia uma posição em bolsa, há um depósito inicial que nós chamamos de margem de garantia. Esse valor é definido pela própria Bolsa de Mercadorias, não são os corretores, tá ok?
Mas, quando eu estou no banco, esse meu depósito inicial e essa minha variação de preço, o banco banca para mim. No entanto, o banco vai deixar um dinheiro em bolsa parado. Ele vai te cobrar um spread, uma diferençazinha disso daí. Então, se você está com caixa apertado aí, curto, igual coisa de porco, o OTC vai muito aí para te ajudar bastante. Não, é, Caixeta? É isso exatamente, Marcos. Eu acho que assim, quando a gente começou a ofertar o NDF de commodities, a gente não tinha bastante a experiência nem o conhecimento da necessidade da informação, e esse entendimento do Basis ele foi um aprendizado dos últimos 10, 12 anos aqui dentro do banco. Hoje a gente tem um histórico de longo prazo já, que a gente acompanha qual é esse diferencial por região, e a gente percebe que esse diferencial ele tem diminuído à medida que a logística do Brasil tem aumentado e melhorado, então, com exportação pelo Arco Norte, com hidrovias, com ferrovias novas, com modernização dos portos. Então, o base dele tem diminuído, mas olhar para o histórico é importante para a gente conseguir entender que quando você faz um hedge através de um preço de uma bolsa lá no exterior, você não necessariamente está travando naquele preço. Como você falou, 180, vamos supor, se a gente estivesse falando de um basis de 10, 20%, vamos colocar que fosse R$ 40, a gente estaria falando de um preço na região, lá no Centro-Oeste, lá em Rondonópolis ou em Tangará da Serra, de 140, por exemplo. Então, vender um NDF a 180 lá em Chicago, já convertido para reais, seria o equivalente a travar o preço a 140, dado o histórico de bases, que é o que você falou. Então, e o que você disse, a diferença entre operar com a bolsa e com o banco é que o banco não vai te dar o preço da tela exatamente. Então, vai te descontar 3, 5 centavos, dependendo do prazo e dependendo do risco que o cliente apresenta. Entretanto, ele não precisa fazer o ajuste diário. Ele só vai pagar o ajuste no vencimento da operação, que é como você falou, vamos supor, se o preço do milho correspondente a 140 no momento em que ele vendeu lá em Rondonópolis, o preço no vencimento, ele vai estar entregando o milho dele físico a 200, é porque o ajuste vai ser negativo, ele vai ter que fazer esse ajuste, mas ele vai ficar com 140 que ele queria preservar no momento que ele fez o hedge. Da mesma maneira, se o preço cair e tiver R$ 100, o banco vai fazer o ajuste para ele e vai preservar os 140, ele vai receber R$ 40 de ajuste por saco. Então, de qualquer maneira, o importante é ele saber que quando ele faz o hedge, ele não está querendo saber se o preço vai ser bom ou ruim no futuro. Para um hedger, para um produtor que busca a margem e a fixação da margem, ele não se importa se o ajuste é positivo ou negativo, porque ele está olhando para o preço de 140, vendo um custo, por exemplo, de 40, de 100, né? Putz, eu estou com uma margem bruta aí de 40%, está excelente. Então, ele fixa a margem mesmo sabendo que o preço do dólar pode ir a 8, que a soja pode ir a 20 em Chicago, mas ele sabe que 40% de margem é um belo negócio. Bacana. Bom, obrigado, Caixeta, aí pela resposta. Também o pessoal tem perguntado do contrato espelho da soja B3 versus Chicago. São contratos com mais liquidez, os primeiros 2 vencimentos, tá ok? A B3 tem trabalhado para novos contratos de soja. Então, você pega a cotação de Chicago em centavos de dólar por bushel. Se você pega, por exemplo, o bushel março 2022 a 12,99,25, você multiplica por 2,205, divide por 100, você tem um preço futuro da soja de $28,65. Bom, existem várias corretoras associadas a B3, corretoras plenas, para que você opere na bolsa. Eu recomendo que você tenha que ter o agente autônomo de investimentos. São profissionais certificados pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, tá ok? Existe uma prova de certificação para isso. Então, são profissionais preparados para que possam te atender da melhor forma possível. Existe todo um compliance da Bolsa também para a gente estar obedecendo. Bom, quando você pega essas corretoras mais especializadas do agro, você vai ter condições para uma liquidez, tá? Então, às vezes, o pessoal fica um pouco com receio. Não, eu não vou operar B3 porque não tem liquidez. É a velha máxima. Quem veio primeiro? É o ovo ou a galinha, tá?
Claro que quando você compara o volume agrícola da B3 em relação a Chicago, a gente fica um pouco distante, né? Mas você pega hoje para vários níveis do porte dos produtores brasileiros, você opera tranquilamente com liquidez suficiente. Soja, milho, o boi gordo, o café na B3 tem uma liquidez grande, tá? Contrato futuro de dólar da B3 está entre os 10 contratos futuros mais líquidos do mundo. É um contrato que gera grande volume. Então, se você está preocupado com a liquidez, te recomendo que você acesse uma corretora específica lá, do agro naquela commodity. No site da B3, você encontra os rankings das principais corretoras daquelas commodities, tá bom? Há em contratos futuros da B3, no site b3.com.br, entre em commodities, contratos futuros, você vai ver os rankings das principais corretoras da B3. Mais alguma pergunta aqui? Vamos lá, tem pessoal aí querendo trabalhar no Rabobank. Vou aproveitar essa deixa aí para fazer essa segunda pergunta sobre a área de trabalho para o Caixeta. Caixeta, como está o mercado de trabalho para os profissionais que buscam entrar nessa área de atuação? Eu digo assim, às vezes eu vejo a mulherada um pouco preocupante, que esse mercado é mais dominante para homem, tem o Marcos falando, tem o Caixeta, mas cadê as mulheres nesse universo aí? Aproveito para alertar a mulherada aí, por exemplo, hoje, em grandes tradings, nós temos aí mulheres na linha de frente, tá? Nós temos mulheres na parte da Cofco, da Ulan, da ADM, uma grande trader da Amage no milho. Então, temos vários outros exemplos aí que as mulheres nessa área de atuação. Mas, voltando à pergunta, então, Caixeta, como está o mercado de trabalho para profissionais que buscam trabalhar, por exemplo, numa instituição financeira como o Rabobank, uma corretora da Bolsa? Nos fala um pouco a esse respeito. Olha, Marcos, o mercado, de maneira geral, está muito aquecido. A gente vê essa demanda por profissionais ela crescer exponencialmente mesmo. Eu posso dar o exemplo do nosso caso aqui, que há alguns anos era só eu, agora a gente tem 7 pessoas, e aí dessas 7, 3 são mulheres e muito competentes e gostam bastante do trabalho. Acho que é perfeitamente cabível para a mulher, e eu acho que a negociação é um trabalho que elas gostam também, e a gente tem o nosso time contado bastante com elas. No Rabobank, em geral, as mulheres elas são assim, muito presentes. A gente tem muitos RMs, gerentes de relacionamento, são mulheres. As nossas diretoras comerciais, a Poliana no Rural e a Fabiana no Corporate, são mulheres também. Então, a gente tem uma presença feminina bastante grande dentro do Rabobank, não só no Brasil, como fora. Mas, especificamente para as mesas de operações, a gente tem muito espaço e tem crescido bastante a oferta desses empregos. A gente ouve dizer, os robôs, vão tomar os lugares, os aplicativos. A gente desenvolveu um aplicativo aqui no banco que a gente lançou ano passado, que o cliente pode operar, mandar enviar ordem, pode acompanhar o mercado, acompanhar o histórico de bases. É um aplicativo para ele operar derivativos na palma da mão em qualquer lugar, e você fala assim, bom, esse aplicativo, por exemplo, vai acabar com os empregos? Ao contrário, porque essa nossa conversa aqui, ela é muito importante no agronegócio. O agronegócio é um business de relacionamento. Você que está há muitos anos trabalhando com isso, você sabe. O produtor rural, ele gosta do olho no olho, ele gosta de sentir com quem ele fala, integridade, o respeito, ele gosta... o relacionamento para o agronegócio, ele é fundamental. Então, não vai existir máquina que vai substituir esse relacionamento no longo prazo. A execução das operações, muito provavelmente, no longo prazo, ela vai deixar de existir, mas a pessoa vai continuar sendo importante para esse business sempre, para o agronegócio principalmente. Então, o olho no olho não vai dar espaço para a máquina em 100% do tempo. Bacana, é uma das perguntas aí que eu vou ter que riscar, era a próxima que eu ia te fazer. Deixa eu agora tirar mais um coelho da cartola aqui. Eu ia justamente perguntar sobre isso daí, como hoje
a inteligência artificial pode ser uma ameaça para o profissional, o analista de mercado, trader, que está pretendendo entrar nessa área bem agora. Poxa, eu vou começar nesse mercado aí, mas será que a inteligência artificial vai abocanhar o meu emprego? Você já respondeu boa parte disso daí, Cacheta, mas se puder nos complementar, por gentileza. Eu acho que é isso, não vai. Eu acho que esse mercado, a gente viu o Brasil nos últimos anos, o PIB do agro tem sido muito representativo, cada vez mais no nosso PIB, e eu acho que ele vai continuar sendo muito importante, ele vai continuar crescendo. Em média, ele cresce muito mais do que o PIB em geral, e ele vai continuar crescendo e vai continuar oferecendo oportunidades. Então, o agronegócio é o que eu falei, ele é basicamente relacionamento. Então, as empresas elas vão precisar de ter pessoas lá para representá-las junto aos bancos, e os bancos vão precisar de ter pessoas também para representá-los. O agro ele vai sempre ser baseado nisso. O Rabobank tem, inclusive, a gente tem uma estratégia que a gente chama de kitchen table, né, que é mesa da cozinha, e a gente brinca que a gente gosta de negociar com os nossos clientes na mesa da cozinha, então, de tão próximo que é o nosso relacionamento com eles. Bacana, eu compartilho da tua opinião também. Eu acredito que a inteligência artificial vem para somar, não para tirar os profissionais da mesa de operação da análise. Até porque a inteligência artificial tem que ser feita por pessoas, né? Então, essa experiência, esse know-how, os efeitos de clima, a questão macroeconômica, isso tudo, essas correlações, é muito importante para que você saiba quando você vai operar uma commodity. Hoje nós temos aí a robotização, a financiarização de toda essa cadeia do agro, complementando a informação, o agronegócio brasileiro normalmente representa de 23% a 25% do nosso PIB. Hoje, emprega cerca de 32% da população economicamente ativa e é uma das grandes forças do Brasil hoje para alavancar a nossa economia. Lembrando que o agronegócio são 5 grandes setores, não só aquele antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Estimativas apontam-se que cerca de 10% da receita do agro vem antes da porteira, cerca de 20% dentro da porteira e 70% depois da porteira. Portanto, o grande negócio do agro é o depois da porteira, que vai daí desde do processamento de alimentos até a chegada ao consumidor. É aquela velha máxima de uma trading, né, o papel de uma trading company, por exemplo, o ABCD, né, brinca desde da terra ao garfo, né? Então, é esse trabalho de comprar o grão mais próximo possível do produtor rural e vender o grão mais distante possível e gerenciar toda essa cadeia aí. Bom, o pessoal nos pergunta também para comentar um pouco como funcionam operações estruturadas. Esse vai ser um dos temas do nosso curso, essa combinação, por exemplo, de você entrar vendendo um contrato futuro e comprar uma call para limitar seu desembolso, ou apenas para o produtor rural, a melhor ferramenta, na minha opinião, é uma compra de uma put. Você vai encontrar a opção de venda, eu uso muito o termo como seguro de baixa. Você faz uma garantia de preço mínimo, não tem obrigação da entrega física da commodity. Se o preço subir, você perde apenas o prêmio pago por essa opção e você participa de toda a alta do mercado. Ou, por exemplo, eu fiz um OTC com o Rabobank, estou vendido soja para ele em reais, já para o saca, vem de Chicago, vem de dólar futuro, e aí eu peço para o time do Rabobank incluir uma call para mim, ou uma call spread, para limitar o meu desembolso. Por exemplo, o milho B3, quem vendeu na semana passada, se tivesse comprado uma call 90, ele estanca o seu desembolso de ajuste do patamar de venda até o strike da call 90. Dali para cima, tudo que ele perde no futuro, ele ganha na call. Esse é um exemplo de operações estruturadas, rapidamente falando com o nosso tempo aqui. Faltou também eu falar na minha apresentação, eu sou o autor do livro O Segredo do Grão. Esse é um livro de 300 páginas, dividido em 11 capítulos, que eu falo bastante toda essa forma de comércio de grãos, tá? Desde o produtor rural até o papel de uma trading company, como que eu faço todas essas operações, que eu vou estar abordando no nosso curso entre os dias 15 a 17 de julho. Deixa eu verificar aqui se tem mais pergunta no nosso chat. Acabei de comentar agora. O mercado de opções é apenas balcão? Não. O mercado de derivativos ele pode ser um a termo,
o swap, que é uma combinação de um ou mais a termos, ok? Nós temos contratos futuros e as opções. Nesse nosso curso, o nosso foco é contrato a termo e o NDF, contrato futuro e as opções. Portanto, eu só pedi para o pessoal colocar no mudo ali, por favor. Portanto, as opções eu posso fazer no mercado regulado, que é diretamente nas bolsas de mercadorias, ou no mercado que nós chamamos de balcão, o OTC, diretamente com as instituições financeiras, a exemplo do Rabobank, nosso convidado dessa noite. Mas eu respondi a pergunta ali do Fábio. Deixa-me ver então aqui. Nós estamos aqui agora na nossa... Faltam mais 17 minutinhos da nossa agenda. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui para a gente poder abordar. Não havendo aqui outras perguntas, com certeza o nosso bate-papo vai desenrolar mais um pouco, mas eu deixo outra pergunta para o Caixeta. Bom, Caixeta, quais conselhos o senhor nos daria para quem está iniciando na atividade? Podemos dizer que é uma área apaixonante após seus 28 anos nesse segmento? Eu vou dizer para você que é exatamente a melhor palavra para descrever o agronegócio. É apaixonante. Por experiência, o que eu conhecia do agro era a minha família, que é de cafeicultores do sul de Minas, e eu não conhecia o Centro-Oeste, não conhecia grãos, não conhecia praticamente outras culturas e regiões. E quando eu fui visitar essas fazendas e ver a potência que o agronegócio tem, o nível de profissionalização, o nível... e tudo isso, acho que pode dizer que é apaixonante pela questão das pessoas. Então, são todas pessoas muito simples, você se apaixona com o jeito de tratar, com a forma diferenciada. Outros business, outros negócios, é muito mais na questão do preço, das condições de pagamento. O agronegócio, o relacionamento, como a gente falou, ele faz você se apaixonar pelos clientes, pelas pessoas, pelas regiões, por tudo isso. Então, eu acho que dificilmente as pessoas que não conhecem vão entrar nesse mundo agora, não vão se apaixonar. Realmente, ele é surpreendente pelo tamanho, pelo potencial e pela complexidade e também, principalmente, pelo relacionamento que a gente desenvolve tanto com as pessoas de mercado quanto com os clientes e os principais players. Concordo, eu também sou suspeito em falar. Eu venho de uma família de produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Eu até 2013 plantava lavoura, tive uma quebra de safra drástica em 2002, colhi lá 15 sacas de milho por hectare, depois peguei um veranico, parei com a agricultura e hoje eu vivo só como consultor do agro e professor também. Então, na Sampu eu ministro a aula de formação de derivativos agropecuários, dava aula na B3, aí com a fusão estou hoje na parceria com a Sampu, ainda não estou na pós. Hoje eu aqui trabalho, sou um dos diretores da AgriInvest Comos, nós somos corretor e consultoria de grãos. O pessoal perguntou ali das grandes trades, nós temos vários grandes trades que operam conosco, né? A gente faz bastante intermediação no mercado físico, interno e externo. Intermediamos mais de 6 milhões de toneladas de grãos por ano, que é um bom volume no mercado físico, né? E como consultor também a gente trabalha com algumas instituições financeiras também focado nesse gerenciamento de preço, principalmente mapeamento do basis, que são poucas empresas, pessoas que dominam esse conceito no Brasil de mapeamento do basis e tudo mais. Então, vamos lá, pode falar um pouco do que é abordado no curso de derivativos postos? Sim, eu comentei inicialmente no nosso chat, aqui no nosso bate-papo. Nós vamos falar, então, a formação do mercado de derivativos agrícolas, contratos futuros, contrato a termo, as opções put, call, as estratégias de comercialização de grãos, por exemplo, para um produtor rural, o custo e carrego, nós chamamos cash and carry, call spread, put spread, que mais? Para um trader, long basis, short basis. Poxa, vejam vocês agora, o milho na B3 de setembro, de sexta-feira para cá, subiu R$10 por saca.
A bolsa tem uma dinâmica de subir muito mais do que o mercado físico. Eventualmente, a volatilidade é muito maior do que o mercado físico. Então, nesse momento, se você é um trader, você poderia fazer um long basis, comprar milho a termo do produtor rural para entregar agosto, setembro, e vender o contrato futuro setembro na B3. Do lado do produtor que estiver fazendo uma venda a termo, ele tem um risco climático. Isso é uma estratégia que nós chamamos long basis com grãos a termo. Né? Ou para um produtor rural, não, tudo bem, eu tenho risco de geada, mas eu tenho uma produção garantida do milho que eu plantei lá em janeiro, fevereiro. E o mercado físico está muito descolado em relação à bolsa. Está muito desvalorizado o meu basis. Portanto, você não deveria vender a termo. Você deveria manter o milho armazenado. Quais alternativas você tem para se proteger contra uma baixa de preço? Vender contrato futuro ou, na minha opinião, eu acho mais recomendável para o produtor, comprar uma put, opção de venda, o que funciona como um seguro de baixa. Caixeta, alguma observação nesse ponto para agregar nesses nossos comentários das perguntas dos nossos participantes? Eu acho que você sintetizou bem. Acho que a gente podia adicionar entre as estruturas o Zero Cost Collar, os collars, né? Onde o produtor fica regiado num range de preço, ao invés de fixar um preço único futuro. E também as estruturas que envolvem o físico, que ele pode, ao invés de vender a put, ele pode vender o físico, comprar uma call, tendo o mesmo efeito, e aí é o que você falou, que precisa fazer conta, ver o que é melhor, carregar o estoque ou não carregar o estoque, verificar o histórico de bases para segundo semestre, verificar a demanda interna da região dele para outra. Então, são N variáveis que precisam ser analisadas no momento da decisão, né, Marcos? Eu acho que você abordou todas, eu acho que o curso deve abordar todas essas com bastante eficiência. Bacana, importante observações do Caixeta. Exemplo, a collar, né, uma operação muito utilizada. Você compra uma put, vende uma call, você define um preço mínimo e um preço máximo de venda do teu grão. Então, mas Marcos, será que eu vender uma opção é especulação? Não, desde que a venda da opção esteja vinculado com uma estratégia no mercado físico do teu grão, da tua produção ou do teu boi. Olha, eu sou um confinador de boi, eu poderia no Rabobank comprar uma put e vender uma call. Você define um preço piso e um preço teto do teu boi, por exemplo, ou do teu café, do teu algodão em Nova York, né? Então, isso tudo você pode fazer essas operações, tá bom? Então, quando a gente fala de opções, você vai ver várias estratégias, butterfly, a borboleta, trapézio, você pode fazer straddle. Então, aí a gente pode passar um semestre discutindo todas as operações, strip, strap, enfim, depende de qual região você está, o pessoal chama de árvore de Natal, então aí tem todas essas particularidades, depende da região onde você está tradando e sendo atendido, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos aproveitar então aqui, lembrando, tá? Você com o banco, poxa, Marcos, eu tenho aí um grande volume e como que eu posso ter uma noção? Caixeta, se eu sou um produtor rural e eu quero fazer o ATC com vocês, mas aí eu tenho medo do ajuste diário. Como eu posso ter uma previsibilidade dessa minha variação de preço? Quanto que eu posso desembolsar de dinheiro numa volatilidade do mercado? Como é que vocês conseguem, como é que vocês orientam os produtores nessa dúvida aí do mercado, de quanto de dinheiro eu posso ter que mandar para um ajuste lá na Bolsa, ou eventualmente chamadas no NDF com o banco? A gente tem algumas métricas matemáticas que calculam a exposição de risco em cada uma das operações, dependendo da volatilidade do ativo que a gente está falando, dependendo do prazo das operações. Então, normalmente o banco aprova um limite, vamos supor, de R$1 milhão, o cliente, na verdade, o limite dele é de R$1 milhão, mas ele pode fazer até 5 milhões de volume, ou seja, com 1 milhão de possível potencial ajuste, ele vai operar um notional, que é um valor principal das operações aí de 5 milhões. Isso a gente estaria falando de um risco exposto de 20% ao volume que ele está operando. Aí, é claro, a soja é um pouco mais do que o dólar, o café é mais ainda, porque a volatilidade desses ativos, elas são maiores, então, dependendo do ativo. Mas
o que a gente sempre fala para os nossos clientes, que isso não deve ser uma preocupação para ele, desde que, se ele é hedger. No caso dele ser hedger, ele não deveria ter essa preocupação se ele tem o ativo físico para vender. E o que ele não pode fazer é vender a soja e fazer o hedge no banco também, porque aí ele fica overvendido, vendido duas vezes, né? Então, aí, se o preço sobe, ele vai pagar o ajuste e não tem mais o ativo para vender. Então, se ele sempre está com o ativo físico disponível, ele vai vender. O que a gente fala para os clientes é para eles administrarem essa venda percentuais. Então, a gente chama de política de comercialização, onde ele define, dependendo do período da safra, pré-custeio, custeio, pré-plantio, plantio, desenvolvimento de safra, colheita, pós-colheita, para cada um desses períodos, ele colocar um percentual de venda, 10%, 15% no início, 30% do faturamento, e aí ele pode chegar na safra, quando ele já tem uma previsibilidade de colheita maior, aos 70%, 80% do hedge. Mas aí, lembrando que essa venda ela tem que ser composta tanto pela venda do físico quanto com a venda do futuro, ou através da bolsa, ou através dos bancos via OTC. Maravilha, maravilha. Importante isso daí, tá, pessoal? Um conceito que a gente sempre deixa é não abandone o seu hedge até você vender o produto físico. Então, esse controle emocional entre o fluxo financeiro do seu hedge e o mercado físico é importante para o sucesso da tua comercialização. Pois bem, nós temos mais 7 minutinhos para o término do nosso bate-papo. Por gentileza, se houverem mais perguntas, fiquem à vontade aqui para que a gente possa explorar essa boa experiência do Caixeta, porque tem nos enriquecido muito esse debate nessa noite. Mais alguém? Obrigado, Camila. Geograficamente, onde estariam os maiores players de produtores reais que estão projetando hedge dentro do derivativos a nível Brasil? Bom, aqui no Brasil nós temos esse efeito que nós chamamos de seletividade social. Atualmente, cerca de 8% das propriedades rurais representam 85% da produção agrícola. O Alisson nos pergunta, Caixeta, geograficamente, eu resumiria a pergunta assim, eu acredito que ele está perguntando onde hoje está o maior nível de clientes de vocês. Vai depender da cultura, né? Se a gente falar de algodão, o grosso do algodão Brasil é Mato Grosso e Bahia, mas onde se concentram os seus principais clientes, Caixeta? Quais regiões? Olha, eu posso te falar que, assim, nos principais pontos do Brasil, a gente, onde tem produção agrícola de escala, então, se a gente colocar no Mato Grosso, na 163, lá em Lucas do Rio Verde, Sorriso, aquela região, a gente tem muitos clientes, Tangará, Rondonópolis, mesmo a região de Cuiabá, ali da Chapada, a gente tem no Araguaia, em Querência, a gente tem na Bahia, em Barreiras, Luiz Eduardo, muitos clientes, lá em Balsas, no Maranhão, muitos clientes, aqui no Centro-Sul, então, em Goiás, a gente tem muitos clientes em Rio Verde, Mineiros, Jataí, Mato Grosso do Sul, em Dourados, Chapadão do Sul, Chapadão do Céu. Eu vou falar aqui, eu acho que vou ficar a noite toda, mas aqui em São Paulo, Ribeirão, Araçatuba, a gente tem muitos clientes no Paraná também, então, Guarapuava, Campo Mourão. Então, a região ela é bem grande de atuação do banco. Isso sem falar em Minas, né? Que em Minas a gente tem uma concentração grande da produção de café, onde os clientes são muito ativos em hedge, então, Patos de Minas, Uberlândia, Varginha, todas essas regiões a gente tem um número muito grande de clientes ativos em derivativos. Exatamente. Para quem conhece o Rabobank, aí nós temos vários clientes em comuns, né? O banco é muito competitivo nessas operações que deixam direto o prêmio justo das opções, já pela taxa de câmbio, o banco ele é muito competitivo nessa linha mesmo aí. Tá difícil bater os homens aí, Alisson. Então, deixa eu ver mais aí. Por exemplo, um serviço interessante. Eu já fui cliente do banco. Quando eu estava na trading, eu mandava os documentos de embarque dos navios como custódia do banco. Então, conforme o contrato ANEC, se você faz uma venda FOB Brasil depois do BL, o Bill of Lading,
Você pega todo o full offset documento, mandava por full correio para São Paulo, aí o banco guardava esses documentos, apresentava para o importador, recebia o dinheiro lá em custódia do banco. O Rabobank presta serviço para vários Isso. clientes do Brasil, não só para grande trade, vários cerealistas que exportam 1.000 toneladas, você pode usar esse serviço do Rabobank aí. Funciona Esse muito bem. trabalho a gente, na verdade, diminui o risco das duas pontas, tanto do comprador quanto do vendedor, né, Marcos? É um Exatamente. serviço que a gente chama de Rabodoc aqui no banco, que, na verdade, garante para o produto, para o pagador que o documento, que o produto embarcou e garante para quem embarcou o produto que ele vai receber. Então, as duas coisas acontecem para diminuir o risco e o banco faz isso com maestria também. Excelente. O Lucas nos pergunta, em anos eleitorais, não só em anos eleitorais, depende muito, Lucas. Por exemplo, se você está falando do dólar para 2022, o dólar promete grande volatilidade aqui no Brasil, em função de ano eleitoral. Então, essa questão é bem preocupante para 2022. Por isso, aquele produtor rural que faz suas compras descasadas, estou comprando meus insumos para pagamento futuro em dólar, e você não fazer um hedge natural, vender tua soja em dólar, isso daí é muito perigoso você não ter esse controle, essa gestão aí, tá bom? Agora, você pode pegar, Lucas, por exemplo, em commodities. Olha o caso do milho na B3. De sexta-feira para cá, subiu R$ 10 a saca de milho em função do risco de geada agora para terça, quarta-feira, pegando o sul do Brasil, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Então, uma geada pode lá congela a célula da planta do milho, estoura a membrana celular, o milho morre. Então, se a planta não atingiu ainda a maturação fisiológica, ocorre uma grande quebra de produtividade. Então, se você vai operar commodities, então é importante você entender todas essas questões agronômicas e aí colocar tudo isso no balaio para você peneirar. E aí, me perguntaram também se pode especular. Não é o papel do Rabobank, o Rabobank não incentiva a especulação, mas você aí, sabendo essa sopinha de letras, fazendo uma análise fundamentalista, que eu particularmente gosto bastante, você tem uma chance do seu investimento de ser muito mais seguro do que você ir nas escuras querendo especular no mercado. Pode ser caro uma especulação. Tomem cuidado. Marcos Bom, comentou que às vezes dá uns tirinhos aí, né, Marcos, para dar uma acertada. a gente erra também. Hoje aí estão passando um calor danado aí com essa disparada do milho aí, mas toma cuidado. Tem gente que ganha dinheiro, mas a grande maioria perde também. Tome muito cuidado. É importante falar o seguinte: se você pretende especular em bolsa, eu te recomendo que você reserve uma quantia financeira, e se você eventualmente perder, não vai mudar o teu padrão de vida, nem tirar muito o teu sono, tá ok? Porque a gente vê aí casos preocupantes, tá? Então, é como o Bertrand Russell fala, para que repetir erros antigos quando há tantos erros novos a cometer? Vamos tomar cuidado nisso daí. Bom, e o Herbert ali, bom, chegamos no final do nosso bate-papo. Eu sei que tem muitas perguntas ainda que não foram respondidas. Na medida do possível, vocês podem procurar via LinkedIn, o Caixeta. Eu vou deixar meu e-mail aqui no nosso chat. Então, quem tiver interesse, esse é meu e-mail, tá ok? Que vocês podem me mandar um e-mail, por gentileza. Na medida do possível, eu irei responder com o maior prazer. E aqui eu deixo o meu nome, que é o meu contato via LinkedIn. Caso o Caixeta também, entre lá no meu LinkedIn também, tem o Caixeta lá já, ficamos amigos pelo LinkedIn. E ali tem a última pergunta: qual a sugestão para aqueles produtores que pegaram o NDF em 2019 e rolou para 2020? Está passando um calor danado, né? Pegou lá com o dólar na casa de 3,30, o dólar bateu 6, agora 4,90. Aí eu vou deixar essa pergunta para a gente responder, Herbert. Lá no curso é um cenário daí de dólar que para o Caixeta, por questão de compliance, eu acredito que comprometa eles por opinião do banco aí. Mas se não, Caixeta, fique à vontade para responder essa pergunta final. Não, eu acho que é uma pergunta que não é simples de ser respondida, porque você tem um número de variáveis muito grande nisso, né? Então, a princípio, não deveria ter sido um problema a venda se tivesse ocorrido através de um produto físico. A margem desse produto
estaria limitada àquele dólar que ele vendeu, mas a princípio ele teria margem, por isso que ele vendeu. Então, a gente sempre bate no ponto da margem, né, professor? Exatamente. Mas o que foi uma venda especulativa, você tem alguns instrumentos para fazer, algumas coisas que podem minimizar essa especulação, mas a especulação, ela de qualquer maneira envolve o risco, né? E a consequência é que em alguns cenários você vai perder dinheiro quando se for especulação. Exatamente. Bom, pessoal, chegamos à nossa proposta, mais uma vez, em nome da Sunpool, B3 e o Rabobank, agradecemos esse tempo conosco, a sua atenção. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Eu vou deixar, então, a palavra final para o Caixeta, aí eu volto para terminar o nosso bate-papo. Por gentileza, Caixeta, as considerações finais do seu lado. Eu gostaria de agradecer, professor, o convite da São Paulo. O banco e a São Paulo já vem desenvolvendo parceria há bastante tempo. A gente tem muitos dos nossos funcionários também procuram os cursos de vocês. E a B3 também sempre oferecendo para a gente o desenvolvimento de novos produtos e oferecendo melhor para os nossos clientes sempre. Então, eu queria agradecer o convite de vocês. Também agradecer a paciência de todos os ouvintes que nos ouviram aí por uma hora, e dizer que o Rabobank é um banco cooperativo, como você disse, um banco com mais de 120 anos de história, mais de 30 anos no Brasil, presente em mais de 40 países, que tem o agronegócio como o seu único business global. Então, a gente está à disposição para que quem tiver dúvida ou tiver alguma pergunta ou quiser conversar, a gente está à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado. Bacana, Caixeta. Estenda nossos cumprimentos a todos do Rabobank. Parabéns pelo trabalho que o banco desenvolve. Sem dúvida alguma, é um grande parceiro, não só do agronegócio brasileiro. Obrigado, Sunpool B3, pela oportunidade de eu estar aqui fazendo essa representação, essa grande responsabilidade, representar a B3, Sunpool, ao Luiz Garbim, da B3, Superintendente de Commodities Agrícolas, pelo trabalho que também vem fomentando todo esse agro brasileiro. A todos, nosso muito obrigado, e eu espero encontrá-los no nosso próximo curso, nos dias 15 a 17 de julho. Tenham todos uma boa noite, saúde e até a próxima.